Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer uma revisão de alguns assuntos que nós já trabalhamos em fenomenologia, sobretudo em design análise, né, que é uma temática que a gente trabalhou depois. Então, dos primeiros autores de fenomenologia, sobretudo Brentano e Russell, e aí a gente vai para design análise de Heidegger, né? O Heidegger, como a maioria das pessoas falam aqui em nossa região. Então, esse autor ele foi além, né, do conteúdo da fenomenologia relacionado à nossa forma de perceber o mundo, a explicar a nossa intencionalidade, a explicar a nossa mente e a relação com as coisas. E a design análise começou a ser desenvolvida por esse autor no sentido de compreender melhor como se dá a construção do ser nesse processo fenomenológico. Então, a gente pode dizer que a fenomenologia ela teve uma ênfase maior voltada para o ser, para a nossa estrutura de ser, através dos estudos e dos escritos de Heidegger, né? Para me ajudar nisso também, eu estou com um livro aqui do Heidegger, né, da coleção Os Pensadores. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa capa aqui. Tem alguns trechos que pode ser que eu leia para vocês. Os principais livros, né, de Heidegger são os livros que falam, por exemplo, sobre a metafísica, e O Ser e o Tempo, que é o livro mais complexo dele, mais completo, né, que gerou mais impacto na época em que ele escreveu. Então, ele escreveu O Ser e o Tempo justamente com a proposta inicial de ajudar as pessoas a pensar em como se dá essa construção em consonância com o tempo, essa construção do ser, o ser que se desvela, o ser que se forma, o ser que se molda, né? Então, a gente vai ver um pouquinho das características dessa teoria dele aqui a seguir, tá bom? Então, eu espero que ajude vocês esse vídeo e espero que vocês consigam compreender aí boa parte do que nós já trabalhamos, tá certo? Então, uma coisa que ele fala aqui no comecinho do livro dele sobre a metafísica é que a fenomenologia nada mais é do que a arte de desvelar aquilo que no comportamento cotidiano nós ocultamos de nós mesmos. Então, a fenomenologia tem esse intuito de desvelar, né? Fazer surgir, fazer ser percebido aquilo que nós ocultamos de nós mesmos. E o que que nós ocultamos de nós mesmos? O exercício da transcendência. Olha só que interessante. Então, isso de pensar além do que está ocorrendo, né? Ocorrendo com os fatos, também perceber o que está ocorrendo conosco em relação aos fatos. Por isso que Heidegger não permanece extremamente na analítica existencial. Ele se dirige para algo maior, o problema do ser, que em sua radicalidade é precisamente a revelação da condição transcendental do homem. Mas no texto em que Heidegger escreve, o ser é buscado a partir do nada, né? Então, esse ser que se desvela, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. É importante a gente pensar no contexto, né? Eu falei um pouquinho com vocês do contexto que ele viveu. Foi um alemão, ele viveu na época, é, principalmente da Segunda Guerra, onde as pessoas estavam mais voltadas para como as ideologias elas poderiam ser predominantes em um determinado contexto, e ele até se associou, né, com a ideologia nazista por uma época e foi extremamente criticado por isso. Eu falei com vocês sobre isso. Tem mais detalhes sobre essa história no documentário sobre Heidegger, tá bom? Então, se vocês quiserem ver o documentário dele, tem no YouTube também. Então, eu indico que vocês vejam, tá certo? Aqui, eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, quando Heidegger fala sobre a Dasein, análise sobre essa forma de utilizar a fenomenologia para voltar-se para o ser, ele está falando do ser aí.
né? Então, Dasein significa o ser aí, quer dizer, uma linguagem mais aproximada daquilo que ele quis dizer. O ser que acontece, o ser que ocorre, o que acontece aí, onde você está, em que lugar, em que momento, em que condição. Então, todas as coisas que são perguntadas no sentido de um aprofundamento acerca do que é esse ser, de onde ele está, a gente pode dizer que é um exercício da Dasein, uma forma de se aproximar desse ser, né? Então, o ser que se desvela. E aí o Heidegger começa a falar sobre como que nós temos algumas características em nossa estrutura de personalidade e como que isso pode ser visto dentro de fenomenologia. Então, para ele, a, a personalidade tem a ver, tem relação com um conjunto de características do existir humano. Então, nós falamos de características, daqui a pouco a gente vai reforçar isso quando a gente falar, por exemplo, do ente, mas a gente está falando de características, de descrições daquilo que nós podemos ver, mensurar, mencionar, tá certo? Só que essa personalidade, ela constitui um todo, ela não é só uma descrição de partes, né? Nós temos que entender a personalidade como uma totalidade daquilo que nós somos. E aí, ele divide aqui, aí nós podemos dividir de algumas maneiras, como ele escreveu, para facilitar um pouco a nossa compreensão. Então, o estudo do ser no mundo, né? Uma coisa que nós falamos muito em fenomenologia é que nós precisamos do mundo para saber onde estamos e quem somos. Então, esse ser, ele sempre está se relacionando, ele sempre está se parecendo, se assemelhando, vamos dizer assim, se comparando com determinadas vivências. Então, nós precisamos dessa relação com o mundo para a gente poder saber quem nós somos, onde estamos, né? E essas outras coisas. Uma outra coisa que a gente vê aqui em Heidegger, que a gente vê desde Russell, é essa relação com as coisas. Nós sempre estamos pensando e sentindo em relação a algo ou a alguém. Nós estamos sempre pensando e sentindo em relação a algo ou alguém. Ainda que seja só imaginando, ainda que seja só lembrando. Se eu perguntar assim, o que é que você sente? Tá. Geralmente a pergunta só se complementa quando a gente faz da seguinte maneira: o que você sente em relação a fulano? O que você sente em relação àquela cidade, àquele lugar? Então, geralmente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles fazem sentido quando nós adicionamos as coisas, os objetos, as pessoas, para que a gente possa entender melhor como é esse acontecimento do nós em relação às coisas, né? Então, o mundo não é só um conjunto de objetos, de pessoas, que existe de uma forma aleatória, tá certo? O mundo, ele tem um significado para quem o percebe, tá certo? Cada coisa se torna diferente para quem o percebe. Então, nós temos que entender o mundo de acordo com o significado que cada pessoa dá para ele. Isso é essencial em fenomenologia, a gente já viu um pouco disso em Russell, a gente já viu um pouquinho disso em outros autores, inclusive do existencialismo também, que reforça essa parte, mas aqui em Heidegger a gente retoma isso. O mundo precisa ser visto de acordo com essa maneira particular de dar significado. As pessoas dão esse significado e nós precisamos respeitar, entender e se aprofundar sobre isso. As coisas não podem ser sem o homem e o homem não pode ser sem as coisas que encontra. Então a gente tem um entrelaçamento da relação com o significado. Então, é me relacionando com o mundo que eu vou dando significado para as coisas e eu também vou me moldando, vou sendo algo diferente através dessas relações com as coisas. Então, nós somos extremamente motivados, impactados, influenciados pela nossa relação com a natureza, com o mundo, com as coisas, com o lugar onde nós vivemos. Tá bom? Então, vale a pena pensar nesse significado, né? Às vezes, o mesmo lugar, a mesma imagem, o mesmo objeto tem conotações diferentes para os sujeitos. E isso é uma maneira incrível de perceber como nós nos relacionamos com as coisas. E aí nós temos os aspectos do mundo, né, que a gente pode mencionar aqui em Heidegger.
Primeiro, o mundo circundante, o mundo humano e o mundo próprio. Vamos tentar ver um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Quando a gente fala de mundo circundante, a gente está falando do ser humano nesse ambiente, tá certo? O ser humano que tem que fazer uma correlação do ambiente com as suas necessidades fisiológicas. Não dá, por exemplo, para eu fazer tudo que eu quiser em qualquer lugar. A gente se relaciona com os lugares e a gente pensa, opa, aqui é um lugar de eu ficar quieto, aqui é o lugar em que eu posso me expressar, aqui é o lugar que eu posso brincar. Então, a gente vai moldando o nosso organismo também se relacionando com o nosso ambiente. O mundo circundante também envolve essa determinação do ambiente, tá certo? Então, existem ambientes que trazem consigo uma determinação de como se deve ser, de como se deve falar, de como se deve agir. Então, essa determinação do ambiente faz com que a gente precise viver uma determinada adequação, né? A gente precisa viver um, uma determinada adaptação, vamos dizer assim. Então, o nosso corpo ele tem esse poder de síntese em relação àquilo que nós estamos vivendo. Então, ele sintetiza essas experiências do mundo. A gente até deu um exemplo em sala de aula assim, sobre como nós podemos lembrar de cheiro de chuva na calçada, né? Só esse cheiro e lembrar de uma série de outras coisas, né? Então, através das nossas sensações e percepções, a gente acaba tentando sintetizar essas experiências. A gente traz elas para o nosso contexto de experimentar, sintetizar e no futuro, quando a gente tenta encontrar essa experiência, o significado dela, a gente está lidando mais com uma síntese dessa percepção, já que os sentidos não conseguem ser todos ativados, né? No mesmo momento em que a gente, por exemplo, lembra dessa chuva molhada, a gente não sente é, a pele com frio, a gente não sente a gente não vê, né, essas memórias, a gente não tem como lembrar de alguma coisa e ver de novo, mas a gente tem uma espécie de síntese dessas experiências que está atrelada à nossa memória. Então a gente tem exatamente um movimento dialético, né? Um movimento relacional entre o ser humano e esse mundo circundante, tá certo? Que causa uma adaptação com uma ação sobre a natureza do nosso corpo, tá certo? Os limites da nossa capacidade coincidem também com os limites da nossa abertura ao mundo e vão mudando com a nossa experiência. Então, quando a gente vai se relacionando mais, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente desenvolve capacidades de se relacionar de uma maneira diferente com o mundo, né? Então a gente tem limites porque muitas vezes nós não nos abrimos para determinadas experiências. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu visito lugares, quanto mais eu entendo de outras culturas, a nossa abertura também a essas novas culturas, a esses lugares, a esses gostos diferentes, vai mudando ao longo do tempo. É interessante, né? A gente falou bastante assim até sobre alguns outros testes. Atualmente tem alguns testes que eles mensuram, né, essa capacidade de abertura ao mundo. E eu acho que é um fator extremamente importante na personalidade, uma vez que a gente é extremamente moldado por essa abertura, né? Aquilo que eu não estou aberto para ver, eu não consigo ter uma concepção, não consigo me relacionar, e isso tem sempre um significado distante para mim, certo? E através dessa abertura a gente consegue transcender os condicionamentos dos quais nós estamos sujeitos, né, por meio dessa relação com o ambiente. Então, o ambiente ele condiciona as pessoas. Se nós só vivemos, por exemplo, numa determinada casa a vida inteira, nós estamos extremamente condicionados a isso. Então, cada vez mais que nós nos relacionamos, nós transcendemos o condicionamento que o ambiente ou que um determinado espaço nos impõe, certo?
Provavelmente eu ia parar agora, né, se nós estivéssemos juntos em sala de aula e perguntar se alguém tem alguma dúvida, observação para fazer, mas a gente vai seguir aqui, né? Eu espero que vocês levem dúvidas do que nós estamos vendo aqui para a próxima aula, para a nossa revisão, tá certo? E aí a gente tem em Heidegger o mundo humano, esse mundo das relações, né? Que tem a ver com o encontro com os nossos semelhantes, com a convivência. E também é um tipo de relação que nos molda muito, né? Nós falamos isso, por exemplo, bastante em Gestalt, vocês vão ver um pouquinho de Gestalt, sobre a relação com as coisas, com as pessoas, e isso é muito importante. Essa relação ela é capaz de nos impactar, nos influenciar. A gente geralmente conversa com alguém, por exemplo, desconhecido, e a gente sai tentando pensar, nossa, que pessoa bacana, ou nossa, que pessoa que tem essa característica, ou que é mais introspectivo. A gente vai tentando caracterizar as pessoas, a nossa relação com elas, e isso é capaz também de ir nos transformando ao longo do tempo, né? Então, é muito importante que a gente pense nesse mundo humano, na nossa capacidade de se relacionar, o impacto disso para o nosso desenvolvimento, tá certo? E aí a gente tem o mundo próprio, que é essa relação do eu, né? Como eu me vejo, como eu me sinto em relação a mim mesmo. E isso também é uma relação. Na verdade, em fenomenologia aqui, em Dasein Análise, parece ser o início dessa busca do ser, ou desse desvelar, né? desse desvelamento do ser. É uma predisposição para dar uma ênfase para essa relação conosco. Então, muitas vezes, nós nos relacionamos de uma forma destrutiva conosco, nós nos relacionamos de uma forma mais favorável ou de uma forma mais agressiva, e nem sempre nós percebemos isso. É preciso muitas vezes uma terceira pessoa, uma segunda pelo menos, né? Não estou falando que a gente é duas pessoas, mas é preciso às vezes um outro ser, falar, olha, eu acredito que você poderia ser mais bondoso com você, você poderia se cuidar mais, se olhar mais, atentar-se mais para as suas questões, porque geralmente nós nos relacionamos imensamente com o mundo, com as pessoas, mas essa relação entre nós e a nossa própria natureza geralmente fica um pouco em defasagem, né? A gente acaba deixando isso para depois. E o Heidegger já falava que isso favorece, né, o nosso autoconhecimento, o nosso processo de conscientização, algo que a gente fala bastante, né, nessa matéria de fenomenologia, de humanismo, sobre essa conscientização do que nós somos. Nesse mundo próprio, nós temos as situações também que a pessoa vai vivendo, que vão atualizando as nossas potencialidades, nos fazendo descobrir quem nós somos, de que maneira, né? Como que a gente vai descobrindo quem nós somos? Por exemplo, a gente descobre que uma determinada habilidade não é nossa, ou que a gente é muito bom para fazer uma determinada coisa. A gente descobre que a gente sabe cantar, que a gente sabe aplaudir, que a gente sabe atuar. Então, cada vez que eu descubro algo, né, tanto com ferramentas quanto sem ferramentas, eu estou me relacionando comigo e me aprofundando, né, nessa relação comigo. Então, é preciso, às vezes, se portar de maneira a enfrentar determinadas situações, a viver determinadas situações, para a gente poder ter um pouco dessa devolutiva das pessoas e ter um contato cada vez melhor conosco, tá certo? Então, é, esse ser no mundo, esse ser com os outros e esse ser consigo próprio, né? O que eu coloco aqui nesse primeiro quadrante. Então, esse ser que nós acabamos de ver aqui, ele se relaciona também com a temporalidade, com a espacialidade, com a disposição e também ao ser para a morte, em Heidegger, né? Então, a gente tem esse ser com essas primeiras estruturas e maneiras de se relacionar, né, que se molda, que tem a ver com o seu funcionamento, da sua personalidade, que vai se relacionar
com a temporalidade, com a espacialidade e com a disposição. Tá? Aí eu vou ver cada um desses pontos com vocês. Tá bom? Então, reformulando, né, reorganizando, nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas, estamos sempre pensando e sentindo em relação a algo ou alguém. Nós somos um ser no mundo e somos extremamente afetados por esse mundo circundante. Nós somos afetados e influenciados por essas relações e também somos afetados e influenciados por essa nossa relação conosco, né? O ser consigo próprio. Essa é uma das bases aí, o que a gente pode conceber como base para a formação da nossa personalidade e como nós vamos interagir com outras partes do mundo da existência. Tá certo? Então aqui, por exemplo, em temporalidade, né? Como seria essa temporalidade? Aqui mais alguns tópicos, né, daquilo que nós vamos. Então, quando a gente está falando de espacialidade, eu acho que vale a pena a gente pensar nessa concepção individual acerca dos espaços. É um espaço vivenciado, né? Então, existem pessoas, por exemplo, que pensam: nossa, eu não estou me sentindo bem nesse lugar. E, ao mesmo tempo, esse lugar pode ser um lugar muito tranquilo e favorável para outra pessoa. Uma pessoa pode pensar: ah, eu me sinto bem aqui nesse parque. Alguém pode pensar: nossa, esse parque para mim é aterrorizante, me passa uma sensação ruim. Então a gente não está falando de medidas, de distâncias, de altura, a gente está falando de como nós vivenciamos o espaço, certo? De como nós sentimos em relação ao espaço. Ao mesmo tempo, existem maneiras diferentes de nós pensarmos nessas dimensões do espaço. Então, é possível que nós tenhamos uma pessoa que se sente muito perto de alguém que está distante, né? Nossa, eu tenho uma pessoa que vive lá na Jamaica e eu converso com ela quase todo dia, eu me sinto muito próxima dela. E ao mesmo tempo podem existir pessoas que das quais você se sente muito separado e que você vive muito próximo. Então, é também uma maneira de sentir, de perceber o espaço, certo? E aí, dentro desse contexto, a gente pode exemplificar e dizendo que nós temos uma maneira tão distinta de vivenciar o espaço, que até a nossa forma de adoecer também caracteriza isso. Então, existem pessoas que têm agorafobia, claustrofobia, né? Que agorafobia é aquela fobia específica relacionada a públicos, multidões, claustrofobia, essa fobia relacionada com lugares fechados. Então, em lugares fechados, algumas pessoas podem se sentir extremamente incomodadas. Em outros lugares, essa pessoa pode sentir melhor. Então, é uma demonstração de como nós somos distintos nessa maneira de perceber também o espaço. Do mesmo modo, a gente pode pensar nessa espacialidade, né, como algo que também caracteriza a nossa forma de se relacionar com as pessoas, tá certo? Então, às vezes nós estamos distantes, ou até rodeados de pessoas e nos sentindo distantes, nos sentindo sozinhos. Então veja como essa espacialidade ela tem a característica de nos fazer compreender melhor o espaço, a nossa relação com ele e também a nossa relação com as pessoas. Então vamos dizer assim que é um termo que se refere a essa avaliação de como nós nos percebemos nos relacionando com o mundo e qual o significado que nós damos para os nossos espaços de convivência, certo? E aí o Biswang vem com esse termo também, né, se referindo a isso que também foi mencionado aqui por Heidegger sobre essa nossa maneira de nos relacionar com os nossos espaços. Então, eu falei para vocês, existem espaços que podem trazer essa sensação de amplitude, de proximidade, né?
outros espaços que podem trazer uma sensação de estranheza. Então, os espaços em que nós vivemos, em que nós habitamos, eles podem nos trazer sensações diferentes. E é necessário fazer essa análise, essa avaliação com as pessoas de como elas percebem o espaço também. Já a temporalidade é a maneira com a qual nós avaliamos, experimentamos o passado tempo. Então, o tempo também, conforme ele é vivenciado. A gente está falando de um tempo diferente do tempo de relógio. Não é exatamente o tempo que a gente consegue mensurar de 1 hora, de 2 horas, mas como cada pessoa pode experimentar o tempo. Nós vivemos no hoje, mas nós podemos estar vivenciando o tempo, né, através de recordações, através de antecipações. Então, nós temos essa maneira singular de ver o tempo. O tempo, né, ele é diferente, então, para cada pessoa. Às vezes, uma coisa muito antiga, para mim, ainda é presente, para mim, ainda é relevante. Nós precisamos compreender isso, certo? O tempo, aquilo que não passa, né? As pessoas acabam falando assim: nossa, o tempo não passa, parece que o relógio está parado, né? Quando as pessoas estão ansiosas, por exemplo, esperando um evento, esperando uma coisa boa, nossa, o tempo não passa. Ou quando é uma aula que a pessoa não gosta muito, aí a pessoa fica: nossa, deixa passar logo esse tempo, né? Ou quando a gente tem a concepção: o ano passou tão rápido, até agora, nós já estamos em setembro. Então, essa maneira de experimentar o tempo de uma forma única também tem a ver com o nosso significado, com a nossa maneira eh, de dar significado para as coisas, tá certo? E aí, em sala de aula, a gente até acabou comentando sobre esse conceito de trauma, sobre o quanto ele está relacionado com a nossa maneira de ver o tempo passar. Então, hoje a gente tem uma noção de trauma como sendo uma experiência. Trauma não é exatamente um acontecimento, uma experiência que fica marcada, que aconteceu, mas que para mim ainda tem relevância. Então, o que fica do trauma é a sua significação. Lembra que agora há pouco nós falamos sobre essa síntese que somos capazes de fazer de algumas experiências? Então, o que fica da experiência traumática é a sua significação. Então, o que ainda não passou, tá certo? O evento que ainda não passou, que eu ainda trago rotineiramente para o agora, não é passado, é presente, tá? Então, aquilo que não passa é presente. Em fenomenologia, a gente começa a ver então essa maneira de as pessoas experimentarem o tempo, e a gente tem aí uma forma de conceituar, inclusive, o trauma, que é algo super atual, né? Que a gente comenta bastante sobre as experiências traumáticas. Então, Heidegger já falava sobre essa experiência com o passado que as pessoas tinham, que muitas vezes elas não conseguiam dar conta, né, do seu significado total no momento e quanto isso seria ainda relevante para o futuro. Em Gestalt a gente fala bastante sobre isso, a experiência que a pessoa não conseguiu fechar, aquilo que ela não conseguiu completar na sua mente, né, a experiência incompleta. Tá? Então nós temos possíveis relações com o tempo, né, acerca do futuro, acerca do passado. Então, se a gente se antecipa, a gente pode, por exemplo, viver a ansiedade, essa necessidade de que as coisas acontecessem logo. Quando a gente olha para o passado, a gente pode ter essa culpa, esse arrependimento. Então, o sentimento que cada pessoa tem com o tempo, ou com o futuro, ou com o passado, é muito distinto, é muito único, é muito subjetivo, tá certo? A gente também tem o tempo decorrido, no sentido de, como passou rápido esse tempo que eu estou com meus amigos, né? Geralmente o tempo mais prazeroso, ele passa mais rápido. E quando a gente está mais preocupado, entediado, é mais devagar, né? Então a gente tem essa maneira distinta de também sentir a velocidade do tempo. E aí, uma frase que eu até deixei lá para vocês verem um pouquinho sobre o quanto
esse existir para o ser humano implica em prosseguir em relação ao futuro, cuja abertura de possibilidades não se limita a uma projeção do passado. Tal prosseguimento requer correr o risco da imprevisibilidade do futuro. Este soltar-se só pode ser encontrado na vivência imediata pré-reflexiva. Então, o Heidegger ele falou sobre como as pessoas precisavam experimentar o tempo, se livrando, né, dessas amarras e se direcionando cada vez mais para o futuro, se abrindo cada vez mais para algumas experiências, tá certo? Não se limitando a uma projeção do passado, não se limitando ao que aconteceu, mas tendo cada vez novas experiências, novas situações, novas buscas, tá certo? É como um soltar-se mesmo, né? Vou me soltar dos conceitos que eu já tenho, daquilo que eu já possuo de experiência. Então eu vou me abrir para uma nova experiência, ainda que seja algo muito semelhante. Então lembra que a gente falou em Russell sobre a epoquê, né? Eu acho que cabe um pouco aqui dessa suspensão dos juízos. Então Heidegger também trazia isso de nós estarmos mais voltados para uma vivência imediata, pré-reflexiva. Eu acabei de viver, então agora eu dou um significado para isso. É como encontrar-se com algo pela primeira vez. E aí, fazendo um, uma menção ao que a gente comentou bastante sobre o ente e sobre o ser, que é algo que o Heidegger também comenta bastante no seu livro, né? Sobre como que é esse ente, como que era esse ser, tá bom? Uh, eu quis pegar aqui algumas anotações, né, além dessas que eu já deixei no slide, para a gente poder ver um pouquinho sobre o ser e o ente, né? Então, é importante nós pensarmos que tudo aquilo que existe é um ente. Não exatamente todas as coisas juntos são um ente, mas todos nós somos um ente. Cada um de nós é um ente, tá certo? Então, aquilo que é universal, aquilo que existe, aquilo que pode ser categorizado, tá bom? Inclusive figuras abstratas, sentimentos, números, Estado, sociedade. Então, o ente pode ser descrito como um ser determinado. Eu acho que é uma boa definição. O Heidegger falou aqui sobre, por exemplo, aquilo que nós chamamos de sujeito, né? Aquilo que nós chamamos de indivíduo. É o ente, com suas características, com seus humores. Inclusive, quando a gente fala assim, olha, eu estou sentindo isso, nós estamos falando de características do ente, sentimentos, pensamentos, concepções. Então, tudo isso engloba o ente que nós somos, tá certo? O ente se deixa representar, se deixa reproduzir. Nós podemos, por exemplo, fazer um papel de uma pessoa, se a gente quiser. Eu quero imitar uma pessoa, um artista que você imita, porque você sabe exatamente das suas características. Você observa, você analisa suas características, então por isso você tem a capacidade de representá-lo. Você está representando o ente, sendo também o ente. Né? Outro aspecto aqui, mas o ente acontece também antes dos seus comportamentos. Então o ente tem uma estrutura que ocorre antes dos seus próprios comportamentos. Então, a expressão sujeito é uma boa expressão para caracterizar o ente. Agora, quando nós estamos falando do ser, nós estamos falando de algo difícil de ser definido, que não pode ser determinado apenas a partir do sentido com ele mesmo. Então, o ser, ele só pode ser sentido, experienciado, experimentado. Então, aqui, o Heidegger tem uma definição muito interessante, né? O ser não pode ser representado, assim como o ente pode ser representado. Então, se eu quiser representar o ser de alguém, ou mesmo explicar aquilo que é o meu ser, é muito difícil de chegar
nesse, nessa definição, nessa construção. Tá bom? Para o ente, que sempre somos nós mesmos, é que a partir dele se pode chegar no ser aí. Então, lembra, a gente falou no começo do Dasein, que é o ser aí, né? Primeiro o ente surge e a partir disso se pode compreender o ser aí, esse ser, né, que nós estamos falando agora. E é legal que ele traz um termo que é essencial, que é a transcendência. Então, para se chegar nesse ser, é preciso viver essa transcendência ou essa ultrapassagem do que nós somos meramente. Então, é preciso ultrapassar a mente, as nossas definições, as nossas descrições para a gente chegar no ser. Tá certo? Então, cada ente pode tornar-se o ser aí, mas para isso é preciso essa ultrapassagem. Tá certo? Então, é a experiência de existir, vamos dizer assim, o seu significado para com você mesmo, a sua essência, o derradeiro, aquilo que você sabe experimentar. E só cada pessoa sabe experimentar ser. Tá certo? Então, aí vale a pena a gente fazer essa diferenciação. Heidegger também não vai analisar os entes que aparecem, mas vai investigar o que possibilita que o ente se mostre, né, o ser aí. Diferente dos entes que aparecem como real, que o que possibilita que as coisas se mostrem é o ser. Tá certo? Para Heidegger, o ser não é nenhum real, nada real. Nem se dá como as coisas se dão, ou seja, como as características, como as qualidades que apresentamos numa relação com outras pessoas. O ser não tem um modo real de dar-se. Ele se dá ubíqua e conjuntamente com tudo que constitui o modo real de se dar nas coisas que existem, que são aí. Tá certo? Desse modo, o ser que deste modo, se é o ser de alguma coisa que vai definir quais são as suas possibilidades de articulação e de relação que essa coisa tem. Heidegger vai, portanto, investigar qual é o sentido do ser, que na introdução da obra Ser e Tempo, ele afirma ter sido abandonado em seu sentido original pela tradição. Então, o Heidegger falava sobre como a nossa cultura, as nossas estruturas sociais, elas afastam a pessoa do ser. Ele falava também sobre como as cidades eles fazem com que as pessoas vivam então, em busca de alguma coisa, sempre voltada para valores, para dinheiro, para recursos, para representações, que as pessoas então, elas abandonam isso, essa experiência de ser ou essa busca por ser. Certo? Aí voltando, né, a gente fez vamos dizer assim, uma pausa para falar do ente e do ser. A gente tem essa personalidade também que se relaciona com a corporalidade. Então nós temos a nossa experiência corporal, de sentir a nossa pele, de sentir o nosso corpo, de sentir os cheiros, os gostos, entendeu? Então, quando a gente está falando de corporalidade, não é exatamente um objeto de carne e osso, mas nós temos uma relação com esse nosso corpo. Tá? Então, nós temos uma maneira específica de representar ideias, os seus significados, as experiências pessoais. Nós nos afastamos de pessoas, né? Ou nos aproximamos também pelo significado que nós damos para o corpo delas, para os nossos corpos. Então, cada pessoa, a depender do seu corpo, também vai ter um significado para a gente. Tá? Então, a gente tem uma experiência corporal e a gente também dá um significado para essas experiências. A disposição tem relação com o nosso humor, com a nossa vontade, com a nossa motivação. Por que isso tem relação com a nossa maneira de perceber o mundo? Porque se a gente não tem disposição, a gente não vai, a gente não olha, a gente não percebe. Por exemplo,
se eu estou mal-humorado, se eu estou com raiva, eu não vejo graça no que está acontecendo, embora as pessoas estejam se divertindo, né, e fazendo de um momento algo muito agradável. Então, o otimista, ele sempre busca a possibilidade, né, ele busca uma boa vivência, o mal-humorado não. Então, a gente está falando aí do humor. E o Heidegger falava que esse humor, essa disposição, tem uma maneira, né, de também influenciar o nosso contato com o mundo. O ser com os outros, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então a gente tem essa relação com os outros que também influencia muito a nossa maneira de ser. Nós, por exemplo, se nós somos solitários, se nós somos extrovertidos, introvertidos, nós estamos falando de uma relação com os outros para que eu possa ter essa definição para comigo mesmo. Então nós só somos introvertidos porque às vezes numa roda de pessoas eu fiquei na minha e todo mundo conversou e eu não tive uma iniciativa. Então nós temos algumas características, algumas maneiras de ser a partir do que nós somos com as pessoas. Nós vivemos em comunidade, nós estamos sempre nos relacionando, tá bom? Então a gente, por exemplo, caracteriza a fobia social como um modo deficiente de se relacionar com alguém, que nem sempre é assim. Às vezes há pessoas mais solitárias, pessoas que gostam de estar mais sozinhas, que precisam se concentrar e para isso têm uma relação diferente com as pessoas, não ficam o tempo todo buscando contato social. E isso é uma maneira de ser, de estar no mundo. A gente precisa compreender essas distinções. E por fim, né, o Heidegger vai trazer essa finitude. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse conceito de finitude. Nós somos finitos, mortais, né? Nós sabemos que vamos morrer, só que muitas vezes nós negamos isso. Na boa parte da vida a gente nega isso, a gente se esquece, a gente foge dessa realidade. Só que o Heidegger traz essa ideia da finitude como algo que nos ajuda no nosso planejamento, nos nossos objetivos. Essa finitude ela pode ser produtiva quando a gente consegue estruturar essa nossa existência. Quando a gente torna a vida emergente, porque uma hora a gente não vai estar mais aqui. Quando a gente, olha, eu preciso realizar, eu preciso acontecer, eu preciso fazer isso, eu preciso ser, eu preciso me tornar. Então a gente tem essa emergência, vamos dizer assim, se isso parece uma emergência para vocês, a gente tem essa pressa para encontrar-se e para encontrar determinadas coisas, porque nós somos finitos. Imagina, por exemplo, se nós não fôssemos, se nós vivêssemos aqui milhares de anos, né? Talvez algumas coisas fossem mais dificilmente assimiláveis, no sentido de, preciso fazer isso agora. Então nós temos essa pressa em fazer acontecer pela finitude. E a finitude é um encontro que dá sentido para todo o ser, né? Que faz com que a gente busque uma completude, né? Para que a gente busque melhores momentos, melhores experiências. Então a finitude, ela de um certo modo é uma verdade que as pessoas não encaram, mas que pode ajudar as pessoas a se direcionar para algo que é delas, que é o seu acontecimento, né? Então eu penso muito sobre quanto a finitude às vezes é vista como algo que às vezes nós precisamos apenas nos resignar, nós precisamos apenas aceitar a morte, precisamos aceitar a verdade que nós vamos morrer no dia dele, nós precisamos aceitar. Só que é preciso ser producente no sentido de que a vida acontece a partir da minha disposição também para pensar, opa, um dia eu não vou estar mais aqui, então o que eu quero deixar, o que eu quero fazer na minha existência, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui em Heidegger. Eu acredito que nós debatamos bastante isso. Qualquer outra dúvida, eu vou pedir para vocês lerem esse material de novo, né? Se vocês sentirem à vontade, sentirem necessidade de se aprofundar sobre isso, a gente tem vários artigos que explicam Heidegger. A gente tem o nosso artigo que a gente está estudando 3 capítulos e tem os próprios livros, né? Quem quiser se aprofundar cada vez mais, tem os próprios livros que têm termos e conceitos um pouco mais difíceis, mas são desafios que valem a pena, né? Quando você se aprofunda nessas teorias de fenomenologia, né? Da análise do ser aí, tá bom? Então, um abraço para vocês e a gente
tchau.